Campinas. CBN, Café com Política. Olá, Bruno Silva, um bom dia para você, tudo bem por aí? Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Vamos que vamos, tudo jóia. Vamos sim, a gente prometeu para hoje comentar a respeito dessa situação envolvendo as discussões sobre as moradias de 15 metros quadrados, que não só chegou ao Legislativo, teve por lá também manifestações, como depois o grupo se reuniu para debater novamente o tema. Pois é, Carol, a galera está discutindo, está tentando pensar aí quais são as possíveis soluções, vamos dizer assim, para a moradia. A gente sabe que não tem solução simples em se tratando disso, até porque a prefeitura não tem como, com recursos próprios, dar conta de resolver nem sequer os problemas pontuais habitacionais, que dirá então conseguir, de fato, zerar o déficit habitacional ou criar uma relação um pouco melhor aí para que as pessoas possam morar de maneira digna, né? O fato é que as críticas têm sido muito intensas, né, por setores da sociedade, opositores políticos também têm criticado veementemente a política do próprio Dário Saad, né, em relação lá às casas de 15 metros quadrados, né, que muitos entendiam naquele momento que era a única alternativa diante da questão relacionada à ocupação, mas que não dá para ser levada adiante como uma política pública estratégica por parte do município, né? Nem sequer seria uma medida paliativa razoável. Outros desenhos aí que precisa ser pensado, né? Por exemplo, esquemas de aluguel social, enfim, você tentar parcerias a partir do que já tem em termos do governo federal para poder ter subsídios, né? Então você tem que tentar desenhar qual que é o melhor tipo de política pública, viu, Carol? Não tem uma solução muito simples e o pessoal também ainda não chegou num consenso não sobre o assunto, viu? Ah, mas olha, há muitos debates mundo afora e, como eu já havia falado, Bruno, esse tema da habitação será revisitado com certeza aqui no Café com Política. Mas vamos falar de sessões, nós tivemos a última nessa quarta-feira e depois nos surpreendemos com uma sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Campinas, aprovando, Guilherme, duas questões, dois temas. Isso, a gente teve o aumento dos servidores, né, que vinha sendo negociado, foi aprovado esse aumento de cerca de 4,5%, também a questão da fixação de aviso sobre o risco de febre maculosa em áreas privadas. Bruno, o que você achou dessas aprovações dessa sessão extraordinária de ontem? Vamos lá, primeiro, né? A galera já faz na extraordinária porque está na apagada das luzes, lógico, aí do primeiro semestre, né? Logo, logo a Câmara já entra em recesso, aí a galera também não quer deixar determinadas pautas para o segundo semestre, né? Deixa para votar algumas medidas agora, se distancia um pouco do holofote e depois volta, né? Por quê? Porque a gente sabe, né, Guilherme, que a crítica é muito intensa por parte dos servidores em relação ao aumento de maneira geral, né? 4,5 é muito pouco, a gente sabe disso, mas não foi muito diferente do que aconteceu em outras cidades e nem em outras cidades de porte parecido, embora Campinas tenha uma certa exclusividade, vamos dizer assim, né? Do porte dela aí, o que a gente tem no estado de São Paulo, Guarulhos, né? Que está ali colada na capital. As demais cidades já têm uma dimensão menor aqui, esparramadas pelo interior, mas os percentuais, de maneira geral, foram mais ou menos esse, viu, Guilherme? 4,5%, 5%, até em dissídios de empresas, né? privadas também foi ali perto da inflação, né? Então tá nessa faixa Sim, mesmo. foi exatamente. Mas é claro, o que os servidores argumentam é o seguinte, é que as perdas elas são mais substanciais, né? Ou seja, você não vem já há alguns anos dando os reajustes devidos como gostaria, então o que você tem, via de regra, é um recálculo com base na perda inflacionária do ano anterior, mas você não tem um ganho real, né? Até os vereadores da oposição chegaram a defender, né, percentuais muito elevados, que obviamente não tem nem condição orçamentária para que isso seja feito, na casa de 30%, enfim, é do jogo, né? É do jogo. O sindicato vai lá, pressiona um valor mais alto, mas o executivo vai lidar com a capacidade orçamentária que tem, né? Então, acho que o aumento não é, obviamente, o melhor que poderia se fazer, mas saiu o aumento, né, Guilherme? E em relação ao outro assunto, né, da questão aí das placas indicando, né, a gente sabe que esse é um grande problema do momento, embora, infelizmente, não é também um problema novo, né? O que é novo, infelizmente, é o surto que nós acompanhamos aí em Campinas, que teve associado à febre maculosa, mas também não é de hoje que a cidade enfrenta desafios associados principalmente a animais aí nas áreas urbanas que acabam sendo transmissor de várias doenças, né? Você sabe que ainda aqui nos bastidores eu comentava com a Carol, né, Guilherme? Uma vez aí em Campinas fazendo pesquisa, analisando parte dos anais aí da Câmara, né? Século XIX, um dos maiores problemas que se tinha na cidade era associado a áreas de formigas, né? E também cupins em muitas das áreas urbanas, né? E ao invés de ir lá intensificar a fiscalização, tentar resolver o problema, por vezes alguns entendiam ser melhor
pura e simplesmente deixar abandonado ali e falar, olha, aqui tem um problema associado a isso, né? Eu acho que o poder público tem que começar a ser um tanto quanto menos paliativo e um tanto quanto mais efetivo, né? Principalmente no que diz respeito à fiscalização e fazer o que for necessário aí do ponto de vista da saúde pública, né? O tema da saúde pública, a questão é que tem impacto em termos de custos também. A médio e longo prazo fica muito caro uma população doente. É, lógico, exato, Carol. Você chamou a atenção do ponto mais importante, né? Porque se você não faz o investimento lá atrás, você vai ter que remediar lá na frente. Aí o custo de remediar, por vezes, ele é infinitamente mais alto do que se você tivesse feito uma fiscalização adequada, tivesse resolvido determinados problemas lá atrás, né? Aí você vai empurrando eles para frente. Quando estoura o problema, aí você olha e fala, putz, e agora? O que eu vou fazer? Você começa a tomar uma série de medidas. E, ó, não é um assunto só, né, Carol? A gente está falando de um assunto gravíssimo agora em Campinas. Mas vamos pegar, por exemplo, a questão que recentemente mobilizou o debate, que a gente trouxe aqui para o Café com Política também, que diz respeito à questão da violência nas escolas. Isso faz anos que está sendo gestado, faz anos que a gente está identificando esse tipo de problema, né? Aí o Legislativo, por vezes, quer vir com soluções milagrosas quando o problema estoura, ao invés de criar um fórum permanente, ao invés de já vir se concentrando no problema para que ele não venha a acontecer, né? E Então, olha que nós temos nomes de referência mundial em Campinas que são ouvidos por outros estados, países, e aqui em Campinas a gente não vê os projetos dessas pessoas. Então, tem exatamente. muita Saúde coisa aí. pública, saúde pública, como você citou a questão dos hospitais também, que é uma bomba relógio, que a gente já vem falando aqui há tanto tempo, né? Enfim. É complexo de resolver também, a gente entende, mas também Sim. é um gargalo de muitos anos, muitas décadas. Mas é melhor ter um plano do que não ter nada, né? Exato, exato. A gente está vendo alguns esforços, vamos torcer para que sejam ampliados. Vamos para o final de semana, Bruno? Vamos lá, sextou, né, meu povo? Trocar caneca. Para todos os nossos queridos ouvintes. Trocar caneca, né? Como diz o querido Daniel França, que já mandou para mim também. Troca caneca, Brunão. Logo, logo vamos trocar Do caneca. café pela líquido amarelado, né? Boa, boa, boa. Um abraço, Guilherme, Carol. Um abraço, até segunda. Até. Até segunda.